Olá pessoal, hoje nós vamos comentar sobre o NSABP-B17, que foi um estudo que se propôs a avaliar o papel da radioterapia no carcinoma ductal in situ. Um estudo publicado em 1998, e chefiado por Bernard Fischer, que foi uma das pessoas que mais produziu conhecimento na área de mastologia, de oncologia mamária. E esse estudo tinha como objetivo avaliar a eficácia da radioterapia adjuvante no carcinoma ductal in situ. Então, pacientes com carcinoma ductal in situ foram recrutados entre outubro de 85 e dezembro de 1990, eram submetidas à cirurgia conservadora, uma setorectomia, e a partir daí randomizadas para radioterapia adjuvante ou segmento. Foi feita estratificação de idade, mais ou menos que 49 anos, CDIS puro, entre aspas, ou CDIS associado com carcinoma lobular in situ. Uma outra estratificação era feita em relação ao método de detecção do CDIS, se foi através de mamografia ou através de exame físico, e a dissecção axilar, se fez ou se não fez. Eram incluídas pacientes, então, portadoras de CDIS, podendo ser diagnosticado por mamografia ou exame físico, e excluídas aquelas que tinham axila clinicamente positiva pelo profissional que avaliou, e pacientes que tiveram câncer prévio, excetuando câncer de pele não melanoma, principalmente o basocelular e espinocelular. Então, as pacientes, do ponto de vista cirúrgico, eram submetidas a uma setorectomia, que deveria ter margens livres, radioterapia adjuvante a se iniciar em até 8 semanas após a cirurgia, numa dose de 50 grays, em 2 grays por dia. O campo da radioterapia era a mama, então era a orientação do estudo, protocolo, não irradiar drenagens, nem axila, nem fossa. A linfadenectomia axilar no desenho inicial do estudo era obrigatória, mas no decorrer do estudo viu-se que não era necessário, então se tornou opcional. Alguns profissionais continuaram fazendo o esvaziamento axilar, mas já era opcional, o estudo não obrigava mais. Então, ao final ali das exclusões, das pacientes inelegíveis e que retiraram o consentimento, foram 814 pacientes incluídas na análise, 403 setorectomia, 411 setorectomia com radioterapia adjuvante, com follow-up médio de 90 meses, variando de 67 até 130 meses. Essa tabela resume aqui o número de pacientes, que foram incluídas na análise e quantas estão alocadas em cada grupo. Em relação aos resultados, 83% das pacientes do estudo tinham um exame físico normal, ou seja, foram diagnosticadas através da mamografia. 17% tinha alguma alteração palpável, desses 17%, aproximadamente 6,5% um nódulo menor que 1 centímetro, 6% entre 1 e 2 centímetros e 4,5% uma alteração palpável maior que 2 centímetros. A avaliação patológica, em 54% dos casos, não encontrou nódulo, em 32,7% encontrou-se um nódulo menor que 1 centímetro, 10,5% entre 1 e 2 centímetros e 2,4% maior que 2 centímetros. Quase 90% das mamografias foram revisadas por uma central. Em 80% das mamografias, a única alteração era a microcalcificação. Em 15,6% se identificou um tumor, ou seja, um nódulo, e aproximadamente um terço desses tinha microcalcificação associada ao nódulo. Em 4% das mamografias, nenhuma alteração, e em 2,7% apenas uma distorção arquitetural sem microcalcificações ou nódulos. Então, a esmagadora maioria era diagnosticada por microcalcificações. Sobrevida livre de doença aqui, a radioterapia foi benéfica de maneira significativa, então 75% a 62%, com um P bastante vistoso aqui, 0,0003. 43% de redução da taxa de incidência anual, então foi de 6,4 por ano para 3,68 por ano, com o uso da radioterapia. Lembrando que essa taxa de incidência anual é por 100 mulheres.
A radioterapia reduziu em quase 60% a taxa média de recidiva local anual, de 4,65 para 1,9 por 100 mulheres, e a incidência cumulativa de recidiva local após 8 anos, a radioterapia ela reduziu de 26,8% após 8 anos para 12,1%, e ainda foi mais importante o número na doença invasiva, que veio de 3,4% para 3,9%. E na doença não invasiva, ou seja, um novo CDIS, reduziu de 13,4% para 8,2%. Aqui são dois gráficos para ilustrar, né, o que eu acabei de dizer, que tanto na recidiva não invasiva quanto na recidiva invasiva, a radioterapia teve papel relevante e estatisticamente significante. Em 84% das vezes, a localização da recidiva local concordava com a topografia inicial do tumor, né? Quando se avaliava outros eventos fora da mama ipsilateral, não havia diferença entre os grupos. Outros eventos a gente interpreta como câncer de mama contralateral, doença à distância, doença linfonodal, ou seja, locais nos quais a radioterapia não atuou. A radioterapia foi feita na mama ipsilateral só. Então, como já era de se esperar, não houve diferença entre os grupos em relação a eventos fora da mama ipsilateral. Aqui a gente vê, através do gráfico, que quando você avalia o gráfico da esquerda aqui, todas as recidivas da mama ipsilateral, seja invasiva ou não invasiva, a radioterapia teve benefício. Quando você compara outros eventos todos, considerando mama contralateral e eventos à distância, os grupos foram praticamente iguais, não houve diferença. Então, em relação aos eventos locorregionais ou à distância, ou seja, linfonodais e metástases, foram 12 eventos entre 814 pacientes, né? Então, foi pouco, como se espera de um CDIS, de um carcinoma in situ, não houve diferença entre os grupos. E em relação a tumor contralateral, também sem diferença entre os grupos. Do ponto de vista numérico, as pacientes que fizeram radioterapia até tiveram aqui em porcentagem maior, 5,7% contra 3,3% das pacientes que não irradiaram, mas o P 0,55%, ou seja, do ponto de vista estatístico, os grupos foram iguais em relação a tumor na mama contralateral. Outros tipos de câncer não foram diferentes do ponto de vista de incidência entre os grupos, aqui o P 0,7%, 0,45 por 100 pacientes por ano no grupo que não fez radioterapia, 0,57 no grupo que fez radioterapia, sem diferença entre os grupos. Sobrevida global, sem diferença entre os grupos, 94% em quem não irradiou, 95% em quem irradiou, com P 0,84, que após 8 anos, ou seja, a sobrevida muito boa das pacientes que têm diagnóstico de carcinoma in situ. Aqui o gráfico para ilustrar a sobrevida global, nós vemos as linhas praticamente sobrepostas aqui, ao final desses 8 anos, avaliando recidiva e mamografia e exame físico. É um dado interessante, as microcalcificações agrupadas que mediam mais de 1 centímetro no diagnóstico inicial, essas pacientes tiveram mais recidiva in situ, Não houve diferença em relação à recidiva de doença invasiva, mas em relação a CDIS, as pacientes com microcalcificações agrupadas, que mediam mais de 1 centímetro, recidivaram mais de CDIS. Mas esse número mágico aqui de 1 centímetro não foi importante quando o achado era nódulo, só quando era microcalcificação agrupada. E não houve nenhuma correlação de recidiva com relação ao método diagnóstico, ou seja, mamografia ou exame físico, o método que se utilizou para diagnosticar o CDIS não foi relevante do ponto de vista de recidiva, foi semelhante entre os grupos. A idade ao diagnóstico não foi preditor de recidiva, então após aquela estratificação de 49 anos para mais ou para menos, não teve diferença de recidiva e a radioterapia foi benéfica em todas as idades avaliadas no estudo. Então, para a gente não ficar muito demorado aqui no nosso bate-papo, a radioterapia se mostrou relevante na redução de recidiva, principalmente na recidiva de tumor invasivo, reduziu de 13,4% para 3,9%, e recidiva não invasiva de 13,4% para 8,2% após 8 anos de segmento dessas pacientes em média.
Esse estudo não traz informação acerca do receptor hormonal dos tumores, certo? E a gente questiona aqui o tamoxifeno, que vai ser o tema do nosso próximo bate-papo. Falaremos sobre o NSABP-B24, que justamente trata do papel do tamoxifeno no CDIS. Obrigado pela atenção e até a próxima.